Volta, Isaías, capítulo 11. Abre sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler esse texto e depois eu quero mostrar aqui para você uma figura. Isaías, capítulo 11. Do versículo de 1 a 5. Texto do profeta Isaías, capítulo 11, o ramo de Jessé. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, repete aí, sabedoria. E entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. Repete comigo, conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor. Repete aí, conhecimento e temor. Temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade seu cinturão. Amém? Deus derrame graça sobre nossa vida, a leitura da sua palavra. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Teve um dia que eu passei nas estradas de Xerém e eu vi algo muito lindo, que foi uma árvore. Não é bem essa que você está vendo na figura, porque eu tirei uma foto, mas o celular, a foto era ruim, não ficou legal. Mas essa aí era outra. Essa aí, os irmãos já entenderam, né? Essa não é bem a árvore, mas era algo parecido. A árvore foi cortada, mas a árvore renasceu. A árvore ficou frondosa, bonita, ela estava até caída, mas interessante que mesmo caída, com aspecto de destruída, ela renasceu, ela cresceu, reviveu, e aquilo me chamou a atenção, tanto que eu parei o carro no meio do mato, e para tentar registrar a foto. Que coisa linda, assim como a gente vê nessa figura, algo que foi destruído, mas que por alguma razão renasceu. O texto que nós estamos lendo fala justamente sobre isso. O texto que nós estamos lendo fala de recomeço, de renascer, de restauração. Eu não sei como está a sua vida, sua história, suas lutas, fracassos da vida, mas acontece que, como o texto, a palavra de Deus está ministrando aqui, eu sei que isso também pode acontecer na sua vida. Não importa em que área, não importa qual seja a perspectiva, Deus pode restaurar coisas na sua vida, Ele tem poder para isso. Você crê nisso? Pode dizer um amém? Amém. O texto que nós lemos, profeta Isaías, ele está falando para um tempo, para o povo de Judá, cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele está profetizando para o seu povo: olha, vai haver uma destruição, vai haver aniquilação do nosso povo por causa do pecado. Mas ele também está dizendo que, olha, depois desta aniquilação, e que nós vamos voltar do cativeiro, vamos ser restaurados, mesmo assim, acabou.
Isaías está profetizando aqui a respeito do reinado de Davi. Porque Deus tinha dito que daquele reinado ele continuaria toda a sua linhagem no povo de Israel. Mas eles viraram as costas para Deus. E ali, o que Isaías está dizendo é que ali se acabou. Naquele momento da história que eles estavam vivendo, acabou o reinado de Davi. A Babilônia entraria com seus cavalos, com suas armas de guerra, destruiria Jerusalém. Todo o reinado, ela levaria cativo o rei da época, já não era mais Davi, Davi já tinha passado na história. E a Babilônia entraria, levaria cativo o rei da época, a família do rei, para que eles não assumissem mais o trono. Depois que eles estivessem lá no exílio, outro império se levantaria, a Síria, dominaria a Babilônia e misturaria mais ainda a situação, ou seja, não tinha mais como voltar aquele reino, aquela ideia de reinado do rei Davi, da onde dele veio toda uma linhagem, que Deus está revelando para Isaías, é que acabaria tudo aquilo. Mas nesse ofício profético, Deus fala para o profeta, há esperança. Deus fala para o profeta, olha, o profeta nem tinha ideia de como seria isso. Isaías não conseguia entender quando seria, como seria, mas Deus revela para ele algo muito mais profundo do que ele poderia entender, talvez. E Deus fala para o profeta, olha, vai surgir um ramo, como de uma árvore que foi cortada e que não tem mais jeito, e que ela não, olhando, parece que não tem mais como ela renascer e recomeçar a sua vida. Uma árvore que foi tombada, que todos esperam que ela seja simplesmente agora um toco, que ela morra. Assim eu quero dizer, haverá dessa árvore um ramo. Haverá um ramo que vem lá, e aí Deus não cita Davi, mas cita o pai de Davi. Haverá um ramo, de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O tempo passa, Isaías profetiza isso aqui. Cerca de 635 a 700 anos depois, nasce Jesus. Jesus entra no templo, e ele então abre no rolo, lá do livro do profeta Isaías, lê, o Espírito de Deus está sobre mim, e ele enrola de volta, devolve a pessoa que cuidava dos textos sagrados, e fala, essa profecia se cumpriu hoje. Ele estava se referindo a ele mesmo. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Jesus vem, e ele é o ramo, ele é o renovo, ele é a raiz que brota e traz esse renovo. E em Jesus se cumpre tudo o que Isaías profetiza para o povo de Judá. 700 anos antes, Deus vem e faz com que em Jesus essas características do Espírito de Deus, e o texto fala o Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, de entendimento, de poder, de conhecimento, de temor, dá esses espíritos, essas características, como Espírito de Deus agindo na vida desse que viria para trazer o renovo sobre todos nós, sobre o ministério que Deus tinha para o homem. Isaías está aqui profetizando, e o texto, ele é messiânico.
É um texto que fala sobre as qualidades que teria no Messias. Como se esperaria do Messias isso? Do rei que viria para libertar e recomeçar a nação, aquilo que Deus tinha, um ungido de Deus. É por isso que o texto no versículo 2 começa falando sobre o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor repousará sobre esse ungido, sobre esse Messias prometido. Esse Espírito do Senhor repousando sobre ele vai trazer características específicas, vai fazer com que através da vida dele seja comprovado quem ele é. Esses sinais, essas habilidades, essas qualidades, esse espírito que vai agir na vida dele, vai mostrar que ele tem o Espírito do Senhor. Amém? Aí começa o ministério de Jesus. E pode até deixar aí, né, a ilustração. Começa o ministério de Jesus e Deus começa a dar graça, misericórdia sobre Jesus Cristo. E ele demonstra claramente que ele tinha o Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. A arte de ser bem-sucedido, de formar um plano e alcançar os resultados daquele plano. Espírito de sabedoria é ter entendimento daquilo que é a palavra, no sentido mais amplo, aquilo que Deus pode dar para o ser humano, em todos os seus aspectos. E aí, esse espírito de sabedoria coloca a pessoa em contato direto com Deus, fazendo pensar como ele pensa, dando para ele direção do que Deus deseja. O espírito de sabedoria, ele repousava sobre Jesus. O próprio apóstolo Paulo, quando orienta a igreja de Corinto, ele diz assim: e porém por iniciativa dele, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. O mesmo apóstolo Paulo, orientando a igreja em Colossos, capítulo 2, versículo 3, diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros dessa sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. Ele estava se referindo a Jesus Cristo, orientando a igreja de Colossos. Nele estão escondidos tesouros de toda a sabedoria e conhecimento. Em Jesus habitou toda a sabedoria. Jesus tem o espírito de sabedoria. Paulo pediu a Deus que desse isso também à igreja em Éfeso. Esse espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele. Jesus, nele habitava o espírito de sabedoria. Em Jesus habitou o espírito e habita o espírito de entendimento. O espírito de entendimento é inteligência, é condição de ter discernimento, é colocar em prática o espírito anterior. O espírito de entendimento dá condição de alguém colocar em prática o espírito de sabedoria, porque essa pessoa tem a sabedoria e vai saber como aplicar aquilo naquele determinado momento. Ela até tem o conhecimento, mas muitas vezes a pessoa, mesmo tendo o conhecimento, não sabe aplicar, em que momento aquilo deve ser aplicado. É o exemplo muito claro que nós temos no nosso tempo do GPS. Houve um tempo em que a gente, para fazer uma viagem, tinha que comprar um guia 4 rodas. E eu já cruzei o Brasil com um monte de mapa, abre mapa, fecha mapa, risca, pergunta na barraquinha mais próxima, depois do nada, entre o nada e o lugar nenhum. Onde é que você está? E cadê? Para onde é a placa? Para onde você vai?
Hoje em dia a gente tem uma coisa maravilhosa chamada o Google Maps, né? Ou qualquer outro aplicativo que você coloca o endereço. Ele vai te botar lá dentro daquela cidade. Ele vai te colocar naquela rua, na frente daquele número. Que coisa maravilhosa. Mas uma coisa importante. Se a pessoa não sabe utilizar a ferramenta, o aplicativo no seu celular, ou se a pessoa não tem o endereço para onde vai, não adianta nada. Ela não adianta ter o aplicativo, porque ela não sabe qual endereço vai colocar ali. Muitas vezes a pessoa até tem a sabedoria, mas não tem o entendimento, o discernimento, a prática para ajustar aquele conhecimento à situação desejada. Aqui o texto está dizendo que Jesus, o Messias prometido, ele tinha, além do espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Em vários momentos, Deus deu a Jesus entendimento para saber como lidar com determinadas situações. Deus deu a Jesus entendimento para lidar com os fariseus. Deus deu entendimento a Jesus para que ele soubesse lidar com os saduceus, um outro grupo judaizante, o grupo da elite. Deus deu entendimento para que ele soubesse como conversar, como se portar, como conversar com um e com o outro e continuar lidando com a situação. Ele tinha espírito de entendimento. Todo momento, Jesus lidava dando significado verdadeiro ao que era a palavra. Porque no tempo de Jesus, os fariseus davam mais importância aos comentários de rodapé que tinha na Torá do que ao próprio texto da Torá. Então eles faziam com que pessoas seguissem aos costumes, ao entendimento, à aplicação que eles achavam ser melhor para o tempo deles. Então todo momento Jesus vinha e ele com sabedoria e entendimento, na hora certa, ele então falava, olha, vocês ouviram que, ou seja, na Torá, no Antigo Testamento, está escrito assim, assim, mas eu vos digo. E ele então fazia a aplicação e o ensinamento de forma que tinha sabedoria e entendimento. Momento claro que a gente pode ver isso é quando ele está lá falando no monte, sermão do monte, e ele fala sobre, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, está lá em Deuteronômio. Mas só que Jesus vem e fala, mas eu lhes digo, sabedoria, entendimento, para saber o tempo certo, o que deveria ser dito, na hora certa, Deus falando diretamente com ele, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus faz isso várias vezes. Só no Sermão do Monte, por cerca de 6 vezes, ele diz, vocês ouviram, mas eu lhes digo. Jesus era repleto de sabedoria, de entendimento, mas não para aí. Como o profeta Isaías disse, o Messias, o rebento de Jessé, a raiz que brotaria, traria também o espírito de conselheiro. O conselheiro é aquele que sabe fazer o planejamento, sabe resolver a situação dentro do propósito certo. Ele pode estar numa mesa de pessoas resolvendo algo que ele tem um conselho próprio para aquele momento, para planejar, para dar soluções, para discutir, seja em que nível for, em que ele for colocado, ele tem um conselho. Jesus era assim. Nós também podemos ter isso, mas eu vou te falar mais na frente. Jesus
o próprio profeta Isaías fala, ele será chamado maravilhoso conselheiro, capítulo 9 de Isaías. Ele seria conselheiro. Jesus em todos os momentos foi chamado para aconselhar pessoas. Jesus em todos os momentos foi chamado para dar resposta, para dar significado da vida às pessoas. Um jovem rico chega e pergunta para Jesus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mateus capítulo 19, diz assim: mestre, que farei para ter a vida eterna? Queria saber, queria resposta. E Jesus começa um diálogo com ele. Por que você me chama de bom? Há somente um que é bom, que é Deus. E Jesus começa a dialogar com esse homem. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vai seguir os mandamentos do Senhor. Dá orientação. Ele não quis seguir a orientação de Jesus, mas o conselho foi dado a ele. A orientação. Nicodemos queria conversar com Jesus e queria conselhos nas escuras da noite, porque ele não queria se mostrar, porque ele não queria quebrar a visão que as pessoas tinham dele como líder religioso, como alguém que era um líder do povo judeu e procurando conselhos com o Rabi, com Jesus, que os judeus não reconheciam. Mas mesmo assim ele vence seus bloqueios, seus limites e vai conversar com Jesus para ouvi-lo. Jesus era procurado por pessoas para aconselhar, para dar direção, para saber decisões a que tomar, seja para um lado, seja para o outro. Ele gastava o dia inteiro, ora orando, ora curando, ora ensinando, ora aconselhando. Fazia parte do ministério de Jesus, aconselhar as pessoas e dar direção para a decisão que eles precisavam tomar, porque seja naquele tempo ou em qualquer época, o homem tem sempre questionamentos. Precisa sempre de direção, saber o que fazer com determinadas coisas da sua vida. Jesus tinha o espírito de conselheiro e ainda tem. Mas não para aí, o texto continua dizendo que ele teria o espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza significa espírito de força, ser forte. Não é a força comum do ser humano. Não é a força comum que alguém tem como garra, dinamismo para fazer e conquistar. Não é essa força. É a força que vem quando nossas forças todas se acabaram. É a força que vem quando a gente não sabe mais o que fazer. Deus é fortaleza. Ele demonstrou sua força no Antigo Testamento. Mas o espírito de fortaleza, o espírito de força, também repousaria sobre o rebento de Jessé, sobre a raiz que brotaria desse trono. E Jesus demonstra claramente, no seu ministério, que ele tinha força. Texto de Marcos fala lá no capítulo 4, que ao anoitecer, eles entraram no barco e eles saíram em viagem. Era mais de um barco. Estavam os discípulos, mais gente com eles. E em determinado momento da noite, o vento começou a bater. O vento começou a bater. O vento começou a bater de todos os lados. E eles estavam indo em direção a Gadara. Lá Deus tinha algo o que realizar. Jesus tinha um ministério para realizar em Gadara. Lá tinha um homem possesso que vivia nas catacumbas, acorrentado. Lá tinha alguém que Jesus precisava ministrar o coração dele. Lá tinha alguém que Jesus sabia que precisava libertar aquele homem e que ao ser liberto, Jesus ministraria para ele: volta para tua casa e conta para os seus tudo o que Jesus lhe fez. Aquele homem teria transformação de endemoniado, possesso, ele se transformaria num missionário
em alguém que proclamaria a libertação, o Jesus que tem poder. E eles estão naquele barco, indo em direção àquele lugar, mas o vento começa a bater. Diz o texto que o vento bate muito forte naquele barco, a ponto da água entrar no barco, a ponto deles ficarem com medo dos barcos afundarem. Jesus então levanta-se. Eles primeiro reclamam porque Jesus estava dormindo, mesmo com todo aquele tumulto, medo, que Jesus dormia na popa. Mas Jesus se levanta, diz o versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O mesmo vento que de uma maneira terrível trazia medo de morte e de ser náufrago para aqueles homens e de perder a embarcação, esse mesmo vento vai embora por uma ordem verbal de Jesus. O espírito de poder habitava nele, o espírito de fortaleza, acima do entendimento do homem, acima da compreensão, a ponto que os próprios discípulos que estavam com medo ficaram apavorados, e não só com a tempestade, mas ficaram apavorados com o cessar da tempestade, com a situação. Como pode um homem ter poder sobre o vento e sobre o mar, as ondas do mar, a ponto de dizer para ele: aquieta-se, acalme-se, e ele obedecer? E eles ficaram apavorados, e diz o versículo 41, eles ficaram perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o que tem espírito de fortaleza, o espírito de força. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus, ele tem esse espírito. Mas Jesus, não só o espírito de sabedoria, não só o espírito de conhecimento, não só o espírito de conselheiro, mas não só o espírito de fortaleza, ele tinha um espírito de conhecimento, ter compreensão correta das coisas, da palavra revelada, para viver e estar à disposição dela. Esse conhecimento é que traz luz para aquilo que está oculto, para aquilo que a gente não sabe. O espírito de conhecimento traz para o homem entendimento, primeiro, da palavra de Deus. Muitas vezes, você abre um texto bíblico e você não tem um curso teológico, e você não tem um dicionário perto, ou um livro, ou um conhecimento profundo para interpretar aquelas escrituras, mas o Espírito Santo de Deus vem e te mostra, e te revela, e abre teus olhos, e lhe dá uma aplicação prática para aquele texto que serve para a tua vida. Quantos estão aqui e já tiveram o momento de ler a palavra e nela, lendo ali, naquele momento, receber uma orientação, uma resposta, uma direção de Deus? Levanta sua mão aí. Você já teve esse momento na tua vida? Aleluia! O Senhor deu para você também porção desse espírito de conhecimento. Porque esse espírito de conhecimento vai se aprofundando. Quanto mais você conhece de Deus, em estudar e aprender da revelação dele, mais ele vai poder te dar desse espírito de conhecimento também. Mas há momentos que vem como socorro, há momentos que vem como uma resposta do Senhor para nós. A ministração desse texto para você mesmo é assim. Eu pedi a Deus um texto, um momento, algo que ele queria falar para o teu coração nessa noite.
Porque muitas vezes o pregador, ele já tem o que vai pregar há muito tempo, mas muitas vezes ele não tem, não é aquilo que ele tinha, muda, o Espírito Santo muda, conforme ele quer. E eu pedi ao Senhor, e ele então me mostrou na leitura, Isaías capítulo 11, o Espírito de conhecimento foi descendo, foi mostrando, foi direcionando, é esse o texto. O Senhor fala para a gente, muitas vezes em resposta àquilo que você quer em determinado momento, e Ele nos dá o Espírito de direção, o Espírito de conhecimento, que traz a luz, traz clareza, traz revelação, traz manifestação do que antes não se conhecia, até revela o que está em oculto, mostra a direção, bota a luz, bota um farol na nossa frente, como o salmista diz que a palavra é para nós, luz para o meu caminho, é o quê? A tua palavra, é isso que ela é para nós. Jesus vem e se cumpre nele tudo que Isaías profetizou. O espírito de temor pairava sobre Jesus Cristo. Temor do Senhor. Entender que temor não é ter medo. Temor significa reverência. Temor significa respeitar. Temor significa dar prioridade, honrar. E aí Jesus vem. E no relacionamento com Deus, ele demonstra ter espírito de temor, espírito de adoração. Ele se colocava numa posição de retirar-se do pecado. Ele colocava-se na posição de santificar-se continuamente, de orar, de buscar ao Pai em oração. Jesus tinha espírito de temor. Bom, muito bem, o profeta Isaías, 600 e pouco, a 700 anos, profetizou isso antes de Jesus. Passou o tempo, Jesus veio, recomeçou o ministério, Jesus veio, e veio dar vida de novo, mas já se passaram 2000 anos, e aqui está você. O que é que isso tudo tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a sua vida. Porque em Cristo está o ministério de renovo. Porque em Cristo está a mudança que precisamos para a nossa vida. Cristo é o renovo da nossa vida. Você pode declarar isso nesse momento? Bem forte, vamos lá. Cristo é o renovo da nossa vida. O Espírito do Senhor, o que estava sobre Jesus Cristo, esse mesmo Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Ele pairou sobre a vida de Jesus. E Jesus, quando subiu ao céu, Jesus então foi, mas o Espírito desceu. E aquele Espírito que pairava sobre Jesus, foi espalhado sobre toda a carne. Todos aqueles que desejassem seguir a Jesus, esse Espírito também está aqui, pairando sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que entregou o seu coração a Jesus. Esse Espírito, esse mesmo Espírito, está aqui hoje, agindo, trabalhando, direcionando a vida de cada um de nós e derramando sobre cada um de nós essas porções, esses atributos, essas qualidades de acordo com nossa entrega. Cristo é sim o renovo da nossa vida. Ele nos dá espírito de conhecimento e passamos a ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Passamos a entender a palavra do Senhor, passamos a ter conexão com Cristo, na medida em que temos comunhão através da oração, da leitura da palavra. Ele vai mudando, nossa mente vai sendo transformada, nossa mente vai sendo mudada, moldada
pela renovação do pensamento, pela renovação do que nós entendemos do que é bom. Cristo vai mudando, Cristo vai retirando valores, vai trocando coisas dentro da gente e vai dando mais para nós desse espírito de conhecimento que dá para a gente mais de Deus, mais de Cristo. Mas como no caso de Jesus, não só o espírito de conhecimento vem, o Espírito Santo também derrama sobre nós o entendimento, porque passamos a ter entendimento daquilo que conhecemos, daquilo que entendemos, da sabedoria que aprendemos do Senhor. Ele dá para nós o entendimento de como agir, de como se adequar na tribulação, no momento bom, no momento ruim, como o apóstolo Paulo falou, sei viver em todas as circunstâncias, já passei por momento de fartura, mas também já passei por momento de provação. Em todas essas circunstâncias, posso viver, posso estar em todas elas. Posso viver em uma ou posso viver em outra, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter, porque tenho o conhecimento de Cristo, de me habituar à situação que eu estou vivendo. Eu posso continuar o projeto de Deus na minha vida. Esse Espírito dá isso para cada um que segue a Jesus. O Espírito de sabedoria completado com o Espírito de entendimento. Mas há momentos que a gente não sabe o caminho a tomar. Talvez você esteja aqui hoje em momento da vida difícil. O que fazer? Como seguir? Para que caminho eu levo a minha vida e decisão? Está aqui pairando sobre nós o Espírito Conselheiro, aquele que vem e dirige, aquele que sussurra no seu ouvido: cala a boca, fica quieto, é tempo de você não falar. Ou aquele que fala para você: é hora, se posiciona, fala, diz que é o momento. O Espírito, o Conselheiro, o Espírito de conselhamento vem sobre nós e diz o caminho certo, e diz quando nós devemos fazer, no momento em que devemos fazer. Quanto estávamos falando, né? Hoje, dando carona para um irmão no carro, e falando sobre justamente isso, que muitas vezes você está numa condução e vem alguma coisa aqui, um sentimento, você vê, observa alguma coisa e você fala assim: eu vou descer, e desce do ônibus. Daqui a pouco você fica sabendo, o ônibus foi assaltado. Muitas vezes você segue por um caminho e você nem imagina, mas quando você vai perceber no outro caminho, coisas ruins aconteceram. Deus vai mostrando, vai dando direção, aconselhando, uma certa irmã falava do seu testemunho, de que ela ficou muito chateada porque ela queria pegar a van não parou para ela, e ela ficou chateada porque não pegou aquela van, e ela estava atrasada, porque queria pegar aquela van, e a van não pegou, e ela esperou bastante para chegar a outra. E ela então pegou outra van, mas reclamando, porque não conseguiu pegar a primeira van. Quando ela chegou no final, o pessoal falou: aquela van, a van que chegou antes de você aqui foi assaltada. Todo mundo perdeu tudo. Levaram tudo que tinham das pessoas dentro da van. E ela então entendeu. Muitas vezes o Espírito Santo ajuda a gente até nas coisas que a gente não quer. Até nos momentos em que a gente pensa que está dando ruim, o Espírito Santo de Deus, o Conselheiro, ele está tentando falar para a gente: calma, calma, eu estou do teu lado, eu estou agindo ao teu favor, calma, você, se deixar por você, você não vai. Mas Deus ajuda a gente no conselho, na orientação da vida, quando a gente quer. Como eu mesmo falei, o jovem rico não aceitou o conselho de Jesus. Nicodemos não largou tudo para seguir como os outros fizeram. Cada um pode receber um conselho e seguir, se quer ou não, mas o Espírito Conselheiro, ele está aqui e ele te aconselha nessa noite. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Esse Espírito aconselha, esse Espírito fortalece, esse Espírito Santo, ele dá garra para a gente, porque se não fosse pela força do Espírito Santo,
do sobrenatural de Deus, nós não seguiríamos a Jesus. Porque o vento contrário é muito forte. Porque as propostas são muito grandes. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus tem te fortalecido. O Espírito Santo de Deus está te guiando, te pegando pela mão e fazendo você agir através do sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está fechando os seus olhos para muita coisa. Está tirando o gosto de coisas da sua vida, da sua mente, gosto do que a sua boca talvez tenha. O Espírito Santo de Deus está fazendo milagre com poder. O mesmo Espírito que usou Jesus para falar: aquieta-te vento, aquieta-te mar, Ele também fala para nós. Ele também age nas nossas fraquezas e transforma a fraqueza em poder. Amém, meu irmão? Esse Espírito, Ele está aqui hoje. Ele age no nosso tempo. A pergunta é: você quer acessar esse Espírito? O que você precisa dele? Vá a Ele. Se você é servo do Senhor Jesus, se você é crente em Cristo Jesus, o que você precisa nessa noite? O que o Espírito Santo de Deus precisa agir no teu coração? Você precisa de força para vencer sua fraqueza e sua tendência ao pecado? Você precisa nesse momento de um conselho, que Ele venha e te mostre. E Ele pode responder para você, para a direita e para a esquerda, ou Ele pode ficar calado e falar: depois eu respondo. Por enquanto você permanece no silêncio, e o silêncio já é minha resposta. Você precisa do quê? Do Espírito de sabedoria do Senhor, que Ele revele para você coisas que você precisa entender, que Ele te dê condições de trabalhar o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, para que no seu emprego, para que no seu trabalho, para que nas coisas que você tem vivido, você saiba como se comportar, para que você saiba como vivenciar, para que você saiba como fazer as coisas. Você precisa pedir e acessar a Ele. Você tem livre acesso. Mas esse Espírito que pairou sobre Jesus, Ele só pode orientar aqueles que se entregam a Ele. Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou o seu coração a Jesus, não há como Ele falar claramente com você, não porque Ele não possa, não porque Ele não tenha poder, não porque Ele não queira, é porque você não se posicionou, é porque você ainda não disse o que você quer da sua vida, é porque você ainda não foi aos pés dEle e dizer: Espírito de Deus, age em mim, eu entrego meu coração a Ti, eu me rendo a Ti, eu quero Te seguir cada vez mais de perto, eu quero saber qual é o próximo passo, e eu quero ser conforme a Tua vontade. Então nessa noite aqui, você tem que tomar uma decisão. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus assim, o Senhor te chama nessa noite para uma entrega, para que você diga, abra seu coração e diga para Ele: entra em mim, faz morada, Espírito de Deus, eu preciso de Ti, vem, conduz a minha vida. Eu parei, eu cansei de conduzir minha vida do meu jeito, eu quero que seja da Tua maneira, conforme Tu queres. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, se você já fez isso, você pode nessa noite em oração, junto com seus irmãos aqui, todos nós, você pode ir a Ele agora e dizer: eu preciso, Jesus, de força, eu preciso de conhecimento com sabedoria, eu preciso do Espírito conselheiro, eu preciso do Espírito de temor, eu preciso que Tu haja na minha vida dessa ou dessa maneira. Amém? Você precisa agora ir a Ele, não importa onde quer que você esteja, você precisa ir a Ele, em oração. Amém, igreja? E é isso que a gente vai fazer.